Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de processo de conformação de metais. Hoje nós vamos falar da seção 4.2, que fala sobre cunhagem. Então vamos dar uma olhadinha nessa seção. Então aqui nós vamos falar sobre cunhagem e mais outros processos também, né? Repuxamento e conformação com 3 cilindros e falando sobre fabricação de tubos também, né? São os principais assuntos dessa nossa sessão aqui, né? Então aqui no diálogo aberto, como o autor sempre faz, ele coloca um problema para ser resolvido, né? Uma situação problema. E essa situação problema não dá para se resolver sem ter os conhecimentos dessa sessão aqui, tá bom? Então ele coloca toda uma situação aqui em que existe uma situação problema e depois vem explicando a sessão. Então aqui ele fala sobre a operação de cunhagem, as equações, aqui a equação que permite calcular a máxima força para cunhagem, né? Aqui ele dá um exemplo. Depois ele fala sobre o repuxamento, aqui nessa página ele começa a falar de repuxamento, explica como é, que é um processo que pode ser manual ou pode ser automatizado. O terceiro processo que ele explica, ele começa aqui falando de conformação com 3 cilindros, que também é chamado de calandragem, né? Depois ele fala de estiramento de tubos, tá? Onde ele mostra que você parte de um tubo já existente e vai mudar o formato dele, tá certo? Bom, aí vem a seção Sem Medo de Errar, na qual o autor resolve aquele problema que ele apresentou no diálogo aberto. Então é muito importante que você, aluno, tente resolver esse problema antes de ver a solução que ele dá aqui, tá bom? Porque ele dá a solução, né, como deve ser feito, mas você pode encontrar uma solução diferente dessa, né? Talvez até melhor, por que não, né? Eu sempre costumo dizer, se vocês se lembrarem, né, que felizmente os problemas de engenharia não têm uma solução única, né? Então existem várias possibilidades de soluções para o mesmo problema. Então o autor está apresentando uma aqui, mas você pode encontrar alguma outra também, né? E aí você pode fazer a comparação da sua solução com a que ele apresenta aqui. Em seguida, o autor apresentou aquele avançando na prática, que é uma outra situação problema, semelhante àquilo que foi visto agora, né? E ele descreve aqui a situação problema e depois a resolve aqui. Da mesma forma, eu recomendo que vocês tentem resolvê-la sem ver a solução, né? Pensem bastante a respeito e só depois é que vocês vão comparar a sua solução com essa aqui. Essa é a única forma de vocês estudarem e aprenderem, gente. Vocês têm que praticar, têm que fazer exercícios realmente, tá? Depois vem aqui o Faça Valer a Pena, que é a sessão onde o autor apresenta 3 perguntas, 3 questões, e você vai ter que responder as 3, né? A primeira questão é essa que nós estamos vendo aqui. Ele faz 4 afirmações. Nós vamos ter que julgar quais são verdadeiras e quais são falsas, tá? E a partir daí vamos ver qual é a alternativa correta ali, né? Então vamos começar agora. Eu vou ler a questão aqui para nós. A cunhagem é um processo de fabricação amplamente utilizado na manufatura de produtos como moedas e medalhas de todos os tamanhos, objetos de decoração e de uso cotidiano, como talheres, até peças para indústrias automotivas, em que precisão dimensional é imprescindível. Aí vem as afirmações. Sobre a cunhagem, avalie as afirmações que seguem. Então vamos lá. Primeira afirmação. A cunhagem é um processo de usinagem que normalmente é realizado a frio. Bom, isso é verdade, mas vamos dar uma conferida aqui no nosso texto, não é isso?
Eu vou ler esse primeiro parágrafo aqui para nós, que ele vai ser muito esclarecedor, né? A cunhagem é um processo de conformação plástica que normalmente é realizado a frio, por meio de prensagem do metal em matriz fechada, moldando de uma só vez o perfil e a impressão definidos para a peça. Assim, é reproduzido o desenho da matriz em uma ou ambas as faces, ou em uma das superfícies da peça. Os produtos manufaturados por meio da cunhagem vão de moedas e medalhas de todos os tamanhos, objetos de decoração e de uso cotidiano, como talheres, até peças para indústrias automobilísticas, em que precisão dimensional é imprescindível, tá bom? Então, com essa leitura que eu fiz, nós acho que podemos já responder aqui a nossa questão. Vamos lá. A cunhagem é um processo de usinagem que normalmente é realizado a frio. Sim, estava dito lá isso daqui, né? Segunda afirmação. A cunhagem ocorre quando um metal é prensado em uma matriz fechada. Será que estava dito isso aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui. A cunhagem é um processo de conformação plástica que normalmente é realizado a frio por meio de prensagem do metal em matriz fechada. Tá? Então, voltando lá, então a segunda também é verdadeira. Vamos ver a terceira. Na cunhagem, o perfil e a impressão definidos para a peça são moldados por meio de uma sequência de prensagem que pode chegar a dezenas de vezes. Bom, se nós voltarmos naquele texto que nós tínhamos lá, onde é que ele fala que é feito de uma só vez. Aqui, ó. A cunhagem é um problema por meio da prensagem do metal em matriz fechada, moldando de uma só vez o perfil e a impressão definidos para a peça. Então, esse dezenas de vezes está errado. Então, a terceira está errada. Então, primeira verdadeira, segunda verdadeira, terceira falsa. Vamos ver a quarta. Na cunhagem é reproduzido o desenho da matriz em uma ou ambas as faces ou ainda em uma das superfícies da peça. Sim, isso é verdade, né? Nós vimos aqui essa frase aqui, né? Aqui, ó. É reproduzido o desenho da matriz em uma ou ambas as faces ou em uma das superfícies da peça. Então, realmente, a quarta também é verdadeira. Então, vejam só, nós temos então a primeira, a segunda e a quarta como verdadeiras, mas infelizmente o autor cometeu algum erro aqui e não colocou a alternativa correta aqui, que seria a primeira, segunda e quarta. Então, nenhuma delas está correta. É por isso que eu digo que normalmente nós temos uma alternativa correta e quatro erradas, mas isso eventualmente pode não ser verdade, né? Obviamente, se fosse uma questão de uma prova, ela seria invalidada, né? Vamos continuar. Segunda questão. Uma moeda com um diâmetro de 27 milímetros e espessura de 1,5 milímetro deve ser cunhada. O material a ser utilizado é o aço inoxidável 18.8 e a cunhagem será do tipo maciça, com resistência oposta pelo material ao fim da conformação, apresentando um valor de 320 kg força, faltou o F ali, né? 320 kg força por milímetro quadrado. Calcule a força para a cunhagem dessa moeda. Assinale a alternativa que apresenta o valor da força de cunhagem em quilograma força. Note que aqui ele colocou quilograma força, o F, né? Lá em cima ele colocou só o kg. Foi também um erro de digitação, isso provavelmente. Então, nesse tipo de questão, ele coloca aqui várias alternativas. Obviamente, você vai encontrar a resposta certa e não precisa justificar as outras, tá? Porque é questão de fazer uma conta. Então, se nós formos dar uma olhadinha aqui no nosso texto, né? Então, ele diz aqui, ó, o cálculo da máxima força para conformação por cunhagem é dado por força de cunhagem igual a KCF vezes AP, tá? Onde o KCF é a resistência oposta pelo material ao fim da conformação em quilograma-força por milímetro quadrado.
e AP é a área da superfície cunhada em milímetros quadrados, tá bom? Então aqui nós vamos ter a força, que é o que está nas opções lá. Então nós temos que usar essa fórmula aqui. Bom, essa questão eu já resolvi aqui e vou apresentá-la para vocês de uma forma mais simples. Vou fazer o compartilhamento aqui. Então, olha aqui, eu anotei todos os dados. Como eu sempre costumo dizer a vocês, é o seguinte: quando você vai resolver uma questão descritiva, você tem que ser organizado, tá? Então, a primeira coisa, se você não está resolvendo a questão na própria folha de provas, é importante que você traga para essa folha aqui os dados, como eu fiz aqui, olha. Questão 4.22, é uma moeda, diâmetro 27 milímetros, espessura 1,5 milímetros, aço inoxidável 18,8 e cunhagem maciça. Então veja aí, e o KCF é dado também, que é 320 kgf por milímetros quadrados. Então veja que todos os dados da questão estão aqui. Então eu posso ficar tranquilo que eu não preciso consultar a questão de novo, né? Então olha lá, tem-se FC igual a KCF vezes AP, que é aquela equação que nós vimos lá. Então AP, que é a área da moeda, é o πd ao quadrado sobre 4, que é uma área de um círculo, né? Então vai dar π vezes 27 ao quadrado sobre 4, que vai dar 572,6 milímetros quadrados, né? Então, FC vai ser 320 vezes 572,6, que é igual a 183.217,7. Essa é uma das respostas que está lá, tá certo? Mas agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre algarismos significativos, tá? Então, numa conta como essa, em que nós não temos uma precisão absoluta, não tem sentido nós falarmos de tantas casas assim. Normalmente, em engenharia, nós trabalhamos com 3 dígitos significativos, ou no máximo 4, tá? A menos que seja absolutamente necessário. O normal é 3 dígitos significativos. Então, quer dizer que nós poderíamos trabalhar com 183 mil kgf, ou seja, esse arredondamento já é suficiente para nós. Não seria preciso colocar tantos dígitos depois da vírgula. Isso aqui não faz sentido em engenharia. Matematicamente, essa é a resolução. Mas em termos de engenharia, esta é a solução. 183 mil kgf, tá? Você acha que 200 kgf vão fazer diferença em 183 mil? Se você achar que fazem, arredonde para 184. Mas não ponha número quebradinho assim, tá bom? Voltando lá para o nosso livro-texto. Então, voltando aqui, na segunda questão, olha aqui, ó, 183.217,7. Então, o autor colocou todas as casas depois da vírgula, né? Tá certo? Então, essa é a alternativa da nossa questão. O importante é que vocês vejam como é que se faz, né? É bastante importante que você aprenda isso, né? Aliás, a partir daqui, né, uma vez que você chega a esse valor aqui, aí você pode procurar a prensa mais adequada para que você trabalhe com ela, né? Então, 183 mil quilos, 183 toneladas, né? É o que se fala normalmente. Então, você vai procurar uma prensa que dê pelo menos 183 toneladas, ou digamos, pelo menos 200 toneladas de esforço, né? Tá bom? Seguindo, terceira questão. O repuxamento é um processo de conformação plástica que trabalha com esforço mecânico e rotação ao mesmo tempo, ou seja, de forma combinada, utilizando chapas como metal de partida. Avalie as afirmações a seguir referentes ao repuxamento e indique se são verdadeiras ou falsas. Tá? Então, nós temos aqui 4 afirmações e nós vamos verificar quais delas são verdadeiras e quais são falsas. E vamos tentar justificar as que são falsas, por que são falsas, né? Então vamos lá, primeira afirmação. O processo de repuxamento é utilizado para produzir produtos com formas circulares, como semiesferas, cones e cilindros sem costura. Bom, pela definição do repuxamento, isso é óbvio, né, gente? Porque você põe uma peça para rodar e depois faz um esforço nela para ela tomar uma aparência diferenciada. Então ela tem que ser circular, porque ela vai rotacionar, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui.
Aqui eu vou ler esse primeiro parágrafo aqui que eu acho que é importante. Um segundo processo que estudaremos é o repuxamento. Trata-se de um processo de conformação plástica que trabalha com esforço mecânico e rotação ao mesmo tempo, ou seja, de forma combinada, utilizando chapas como metal de partida. Esse processo é utilizado para produzir produtos com formas circulares, como semiesferas, cones e cilindros sem costura. Esses produtos podem ser flanges, copos, cones, abas e sinos, um produto que apresenta superfície de dupla curva de revolução. Tá? Vamos voltar lá e ver então como é que está a nossa questão. Ó, o processo de repuxamento é utilizado para produzir produtos com formas circulares, como semiesferas, cones e cilindros sem costura. Isso é verdadeiro, estava escrito lá quando nós vimos, né? São produtos fabricados pelo repuxamento eixos, roscas, pistões, buchas, porcas, parafusos e cones. Não, negativo, né? Eles têm que ter formas circulares, né? Quando nós falamos em parafusos, porcas, isso não são formas circulares, né? Então, realmente, a segunda é falsa. Vamos olhar a terceira agora. O repuxamento pode ser realizado em todos os materiais que aceitam conformação a quente. Vamos voltar lá para o nosso texto. O repuxamento pode ser realizado em todos os materiais que aceitam conformação a frio, tá? Voltando lá, agora vem uma observação minha pessoal aqui, olha só. Aqui ele afirma que pode ser feito em todos os materiais que aceitam conformação a quente. Bom, isso não está errado, na verdade, né? Pode ser que ele aceite. Lá está escrito que ele aceita conformação a frio. Mas normalmente os materiais que aceitam conformação a frio aceitam a quente, tá? Agora, nem todos os que aceitam a quente podem ser, neles pode ser aplicado o repuxamento. Então, essa frase está mal formulada, tá? Ela está mal formulada. Numa prova, ela poderia ser anulada, tá bom? Porque ela poderia ser verdadeira ou poderia ser falsa. Por nossa questão aqui, ela seria falsa, né? Para esse exemplo nosso aqui. Vamos ver a quarta questão, a quarta afirmação. O repuxamento pode ser realizado de forma manual em um torno mecânico ou mecanizada, utilizando um torno CNC, por exemplo. Vamos voltar lá para dar uma olhadinha nisso. O processo de repuxamento é realizado em um torno e por meio de algumas etapas. O material, uma placa circular, é apoiado e fixado no cabeçote da máquina, e uma ferramenta que possui um rolete em sua ponta é impulsionada em direção à placa, forçando esse material contra um mandril que apresenta o formato da peça a ser produzida até que a forma a se produzir seja finalizada. Este mesmo procedimento pode ser realizado sem o mandril, caso a peça tenha um perfil mais simples e o operador habilidade apurada para tal. O repuxamento pode ser realizado também de forma mecanizada, por meio de máquinas e equipamentos específicos, como um torno CNC, projetados e preparados para essa atividade. Por meio desses processos mecanizados, é possível executar a conformação de muitas peças, objetos, como lustres, baldes de gelo, componentes com tamanhos grandes, médios e pequenos para empresas de petróleo, alimentícia, beneficiamento, elétricas, aeroespacial e muitas outras, tá bom? Então, veja que a primeira parte aqui, embora não esteja explícita, ele está falando do repuxamento manual, ele é feito num torno. Como é que funciona um torno? O torno é aquele que vocês já devem ter visto em usinagem, né? Você pega o cabeçote do torno, o cabeçote móvel do torno, prende lá a sua peça e liga o torno. O que acontece? Essa peça vai girar. Aí você, operador, vai encostar a sua. Vejam aqui, quer ver? Aqui, ó. Você vai encostar essa peça aqui no torno, na peça, vai encostar essa ferramenta na peça e vai fazer o movimento dela. Então, você vai movimentar isso aqui, desde aqui até aqui embaixo. Conforme você faz esse movimento, a peça que está aqui, né, a chapa que está aqui, vai se deformando e vai assumindo essa forma aqui, até que ela fique com esse perfil que nós estamos vendo aqui, tá? Então, nesse caso, o repuxamento é manual. No caso de CNC, ela também é presa no torno CNC,
no cabeçote do torno, mas todo esse procedimento aqui é feito automatizado, através de programação. Então, o operador não tem contato com a peça, com a ferramenta, ele só programa o computador do torno e dá o início. E o próprio torno vai fazer a peça, tá bom? Voltando para a nossa questão, então, nós temos aqui, olha, o repuxamento pode ser realizado de forma manual em um torno mecânico ou mecanizada, utilizando um torno CNC, por exemplo. Sim, isso é verdadeiro também. Então, nós temos verdadeiro, falso, falso e verdadeiro, com aquela observação que eu fiz dessa terceira aqui, tá bem? Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Seria a alternativa C, a nossa resposta aqui, tá bom? Então, para todos os efeitos, essa é a resposta da nossa questão aqui. Bom, vamos agora dar uma passeada sobre a questão 4.3, que é o que vocês devem me entregar na semana que vem. É importante que vocês vejam essa solução da 4.2 e estudem a 4.3, porque tudo isso aí cai na prova que vocês devem fazer ao longo dessa semana aqui, né? Então, fiquem espertos, vamos estudar bastante isso daqui, né? Então, na seção 4.3, o autor fala de vários outros processos, né? A conformação por explosão, o estiramento, a mandrilagem e a calandragem. Vamos dar uma passeada rápida aqui. Primeiro ele fala da estampagem, da estamparia por explosão, olha aqui, né? Por exemplo, a indústria aeronáutica usa isso, coisa que pareceria algo meio rudimentar, né? Usar uma explosão para conformar algo, mas não é. Realmente é usado em locais bem inusitados, como por exemplo esse avião que nós estamos vendo aqui, né? Então aqui ele mostra, o autor mostra três formas de fazer a conformação por explosão, né? Então ele mostra para vocês como é que é e dá todas as explicações aqui, tá bem? Então ele explica direitinho um deles aqui, um processo deles aqui. Coloca uma pergunta para vocês que eu acho que é interessante, né? Aí ele vem no segundo processo, que é o chamado estiramento, né? Então você pega uma chapa e estira essa chapa sobre um bloco aqui, né? Para dar uma forma adequada para ele, né? Então, esse processo também é muito utilizado em indústrias automobilísticas, aeronáuticas, etc., né? Aqui ele fala de um problema que pode acontecer, né? É interessante que vocês leiam aí. Aí o terceiro processo é a mandrilagem, tá certo? O que que é isso? Você vai pegar um tubo sem costura e vai produzi-lo assim por mandrilagem. Então, esse mandrilador aqui, esse laminador, perdão, é chamado laminador Mannesmann, porque ele faz isso. Ele tem então dois corpos aqui, né? Não seriam cilindros aqui no caso, né? Dois laminadores aqui, ó, de forma que os dois têm formatos parecidos, mas eles rodam ao contrário dos laminadores normais. Esses dois rolos, essa é a palavra que eu estava tentando achar, rodam no mesmo sentido. Então, como eles rodam no mesmo sentido, eles fazem o cilindro aqui rodar no sentido contrário. E daí, esse próprio movimento deles puxa automaticamente esse cilindro que é a matéria-prima para cá. E aqui é colocado um mandril e conforme esse cilindro vai caminhando para cá, ele vai sendo aberto pelo mandril aqui, vai formando uma tubulação aqui, como vocês podem ver, tá bem? Esse é um processo muito bom para produzir tubos, produz tubos com grande qualidade, grande resistência também, tá certo? Temos aqui outros formatos também, né? Outras formas de produzir esses tubos, né? Aqui o autor mostra alguns laminadores, né? O oblíquo Mannesmann, que eu expliquei para vocês, né? Aqui nós temos outros laminadores para acabamento. E depois ele fala do processo de calandragem, tá? Que produz uma chapa curva.
Bom, em seguida ele vai para o Sem Medo de Errar, onde ele resolve aquele problema que ele apresentou no, no início da sessão, né, no diálogo aberto. E, como sempre, eu vou sugerir a vocês que resolvam o problema antes de ver a solução aqui. Ou seja, ao final do estudo, quando você terminou o estudo aqui, volte lá para a parte inicial da sessão e tente resolver aquele problema. Leia o problema e tente resolvê-lo, tá? Depois você vem e compara a sua solução com o que o autor colocou aqui, tá bom? Isso é bastante importante porque fazendo esse esforço você consegue aprender. Sem o esforço você não vai aprender nada. Depois temos aquele avançando na prática, que você está acostumado a ver já, no qual o autor apresenta uma outra situação problema, né? E depois dá a resolução. Da mesma forma, eu sugiro que você leia aqui o problema e tente resolvê-lo sem ver a solução. Depois venha e compare a sua solução com a solução que o autor colocou aqui, tá bem? Por último, nós temos o Faça Valer a Pena, que é o conjunto de 3 questões iguais às que nós resolvemos agora, não é? Então, a primeira questão, nós temos 5 afirmações. Então, você vai ter que verificar quais delas são verdadeiras, quais falsas, e aquelas que forem falsas, você vai tentar justificar por que são falsas. Muito provavelmente a resposta você vai estar diretamente no texto, se não estiver diretamente, está indiretamente no texto, tá? Na segunda questão, ele faz 2 afirmações. É um tipo de questão bastante interessante. Ele faz 2 afirmações. Você vai julgar cada uma delas independentemente se elas são verdadeiras. Caso você chegue à conclusão de que as duas são verdadeiras, aí você vai ter que decidir se a segunda afirmação é uma justificativa válida da primeira, tá bom? E aí vai procurar a alternativa correta aqui. Na terceira, nós temos o tipo de questão tradicional, ou seja, ele apresenta uma questão, faz uma pergunta, ou pede que você verifique dessas afirmações, dessas 5, qual delas é verdadeira. Então, supostamente, nós temos uma afirmação verdadeira e 4 falsas. Então, você vai ter que descobrir qual é a verdadeira e vai ter que justificar as falsas porque elas são falsas. Tá certo, gente? Bom, aqui nós encerramos então a sessão 4.3, a visualização nossa. Lembrando que a 4.3 então, é a última sessão do livro, aqui nós encerramos o livro, quer dizer, na verdade nós vamos encerrar na semana que vem, né? Aqui eu estou apresentando para vocês que é o que vocês têm que fazer para a próxima semana. E então, semana que vem nós vamos encerrar o livro, mas por enquanto, se vocês já estudaram, vocês já devem estar em condições de realizar a prova, né? E mais uma coisa que eu espero que vocês se lembrem é que hoje é o dia da entrega do nosso trabalho, né? O trabalho que vocês devem ter feito para mim. Então, eu espero que vocês façam um bom trabalho e espero que vocês tenham feito aquilo que eu sugeri, né? Ou seja, aquele organizador do trabalho que juntou tudo, espero que ele tenha mandado o trabalho pronto antes de mandar para mim, mandado para os membros da equipe, para que todo mundo desse uma lida e encontrasse erros, né? Fizesse uma avaliação crítica do trabalho. Depois disso, aí sim, corrigindo esses erros, isso pode ter certeza, isso vale muitos pontos para o seu trabalho. Muitos errinhos bobos acontecem e você pode descobri-los dessa forma. Então, depois disso, aí sim vocês vão acertar o trabalho e mandá-lo para mim, tá? Eu ainda não verifiquei se vocês mandaram o trabalho, porque vocês têm até hoje à meia-noite, né? Até às 23h59 para mandar o trabalho para mim. Então, eu espero que vocês tenham feito tudo. E, de qualquer maneira, eu vou encerrar a nossa aula agora, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou ficar aqui até às 19h55. Então, basta você ativar o seu microfone e falar comigo que eu estarei à disposição. Muito obrigado, um bom fim de semana a todos, estudem, uma boa prova e até a semana que vem.
Boa noite, Elton. Boa noite, Elton. Boa noite, professor. A nossa aula já acabou. Foi? Então, daqui a pouquinho eu vou colocar o link lá no grupo nosso do WhatsApp. Você Certo, certo. tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa assim? Não, não, tranquilo. E o trabalho da sua equipe já foi feito? Não, não. Está com os contratempos aí. A Na data de verdade, entrega é hoje, você sabe, né? eu sei. Na verdade, nós sabemos, né? Uhum. É complicado. É muito complicado, não sei, conseguir juntar a equipe. Todo dia É, um não pode. Eu formulei muitas coisas para esse trabalho, eu passei muitas informações, mas não sei, a gente até agora não conseguiu ainda se encontrar, não. Mas vamos ver, vamos tentar ver se a gente consegue. Sobrou o que mais uns. Acho que a gente teria mais uns 7 dias, né? Perdendo ponto. isso. Até a semana que vem, né? Nesse mesmo dia, né? Eu ainda aceito o trabalho. Certo. A prova do senhor vai ser quando? Na verdade, é você que vai definir, não sou eu que aplico, é a Croton. A Então, você prova. que define quando vai fazer, quando começar, você define o início, a partir daí você tem, acho que, se não me engano, são 3 horas para fazer a prova. Certo. Então, o conteúdo da aula de hoje seria importante e o da próxima também, né? Então, é importante Certo. você dar uma lida nesses dois assuntos antes de fazer a prova. Tá ok, professor. Obrigado. Nada. Até mais, então.